Muito bem, amados. De volta aqui com vocês, conforme prometemos, durante este quarto trimestre do ano de 2020, estaremos trazendo novidades para vocês. Disse a respeito do meu segundo lançamento, o meu livro, cujo título é O Padrão Bíblico para a Família. Foi publicado no ano de 2010 e trata deste tema tão interessante que é a constituição da família. Desde o flerte, namoro, noivado, casamento, criação de filhos. Falamos um pouco de cada coisa aqui. E resolvemos elaborar uma revista, um manual de estudo da Escola Bíblica Dominical, tendo este livro como referência. E surge então Vivendo o Padrão Bíblico para a Família. Por que eu disse que seria uma novidade? Porque são lições inéditas. Esta revista não foi publicada e eu resolvi partilhar as lições semanalmente com vocês. E hoje estaremos conversando sobre a origem da família, a nossa lição número 2. E evidenciei como texto áureo o capítulo 2, versículo 24 do livro de Gênesis, que diz assim: É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Conforme dissemos na lição passada, este texto bíblico não nos orienta a sermos negligentes com quem nos gerou. Precisamos servi-los na medida do possível. O amor de filhos para pais nunca se acaba. Todavia, precisamos nos atentar para a ordem divina no tocante ao casamento. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Essa conexão íntima entre um homem e sua mulher é uma ordem de Deus. Embora marido e mulher possuam dois corpos diferentes, os dois tornam-se uma só pessoa, ou seja, trata-se de uma união espiritual. Essa união, através do casamento, torna-se tão íntima que é como se tornassem uma só carne, uma só alma, o que joga por terra a ideia de união poligâmica ou divórcio ilegítimo ou fornicação ou adultério. E comentei na verdade aplicada que dentre os princípios que regem a vida humana, o preceito fundamental é de que a família é a célula máter da sociedade. E como objetivos da lição, conscientizar ao aluno de que a família é uma instituição divina. Mostrar que a família é o elo colocado por Deus entre o indivíduo
e à sociedade. E fazer conhecer que as bênçãos fluem quando as famílias estão abrigadas em Cristo. E como textos de referência, tiramos os capítulos 1 do livro de Gênesis, versículos 27 e 28, e 2, versículos 18, 22 a 24. E o versículo 27 do primeiro capítulo do livro de Gênesis: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Os animais irracionais foram criados, cada qual de acordo com a sua espécie. No entanto, os seres humanos foram criados de acordo com a espécie divina, ou seja, de acordo com a natureza divina, o que permite o homem participar desta natureza. Há muitos mistérios ligados a isso tudo. Essa imagem de Deus, no original hebraico, Selem, tem o sentido de imagem mental, moral e espiritual, segundo Deus. O propósito da criação humana por Deus é que a humanidade veio à existência para compartilhar algo da natureza divina através de Cristo Jesus. Os atributos de Deus, tais como a verdade, a sabedoria, o amor, a santidade, a justiça, devem ser os atributos do homem bom, o que eleva o homem muito além do reino dos animais. E no versículo 28 do primeiro capítulo, e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Deus deu poderes de procriação aos seres humanos através da fertilidade que lhes fora assegurada na procriação, na criação, melhor dizendo. Com isso, a vida do casal seria abençoada de maneira abundante, não somente no aspecto da procriação. O amor, quando flui, o bem-estar passa a fazer parte da união conjugal. O matrimônio é uma instituição divina e a orientação é para se multiplicar para que se dê cumprimento ao projeto de Deus na criação. Apesar de o homem ser uma criatura mortal e frágil, Deus deu-lhe poder e inteligência capazes de o fazer dominar o seu meio ambiente. Apesar da sua queda e degradação moral depois do pecado, o homem tem progredido ano a ano no conhecimento tecnológico e científico. Vivemos em uma era de explosão do progresso. As bênçãos de Deus recaem sobre tudo isso, pois Deus os abençoou dizendo: tenho muitos e muitos filhos.
espalhem-se por toda a terra e a dominem. A natureza humana, criada, parecida com Deus, deu-lhe poder para realizar coisas prodigiosas. Todas as atividades que evoluem com o progresso da humanidade certamente foram determinadas e abençoadas por Deus. E no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Está provado que as pessoas casadas vivem por mais tempo e que os seus sistemas vitais funcionam melhor. Há amor e companheirismo nas relações sexuais. De maneira enobrecedora, Deus criou a mulher como ajudadora de uma causa justa. Apesar de a Bíblia não ensinar sobre a igualdade absoluta da mulher, também, em nenhuma parte, a rebaixa. A mulher encontra o seu justo valor quando se acha acompanhada de um homem bom. E no versículo 22 do capítulo 2 do livro de Gênesis, lemos: dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Esse texto enfatiza o relacionamento íntimo entre o homem e sua mulher. Deus não formou a mulher a partir da argila, conforme fez com Adão. Eva surgiu na criação como parte tirada do corpo masculino. Parte da costela de Adão foi extraída por Deus para a formação da mulher. A mulher foi feita como obra-prima da criação divina. Do lugar de onde Deus extraiu um pedaço da costela, ele a fechou com carne, evidenciando uma obra completa. Deus não deixa nada inacabado. Nenhuma cicatriz restou em Adão. O trabalho de Deus é perfeito. Deus formou uma mulher e a levou ao homem boquiaberto diante de tanta beleza. A mulher não foi criada, ela foi formada do homem e para o homem. Quando Deus trouxe a mulher e a apresentou ao homem, significa que sempre Deus supre todas as necessidades. Não é bom que o homem viva sozinho. Deus traz até nós tudo aquilo que precisamos. Deus uniu o homem à sua mulher e instituiu a união conjugal. A família foi a primeira instituição divina. O desejo sexual era o complemento dessa instituição. Apesar de que os homens estragam tudo, mas isso não anula o propósito divino para o casamento.
E os versículos 23 e 24 do segundo capítulo do livro de Gênesis registram assim: Então o homem disse: Agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Adão ficou tão contente que aprovou plenamente a obra de Deus. Ele reconheceu a profundidade daquele relacionamento que dali em diante haveria de ter com aquela magnífica criatura saída das suas costelas. A mulher não é o resultado de uma obra realizada às pressas. Foi necessário que Adão sacrificasse uma parte de si mesmo, a fim de que algo melhor fosse formado daquela parte. O vocábulo mulher tem origem no hebraico isha, ou seja, tomada de ish, que significa homem. Traduzindo-se, o termo significa homem ela, ou seja, do homem. E na introdução, nós dissemos que a família tem sua origem em Deus. Trata-se de um conjunto de pessoas entrelaçadas por laços de consanguinidade, dando origem à sociedade como base universal. E no tópico primeiro, o título é Deus instituiu a família. Vejam o que disse Salomão no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Estes ensinamentos estabelecem as primeiras instruções para o desenvolvimento da família. Outro conceito que venha a defini-la como algo alijado da origem divina visa a deslocar o seu foco da verdade. Foi Deus quem a concebeu como instituição. E no subitem 1.1, colocamos por título Elementos da sua constituição. O homem sempre buscou viver em sociedade. Esse atributo já nasce com ele e por isso sente necessidade de agregar-se a outras pessoas. Foi Deus quem o constituiu assim, conforme já estudamos no capítulo 2, versículo 18 do livro de Gênesis, do nosso texto de referência. A família é um projeto de Deus. É por isso que Satanás luta para destruí-la. Pois, se atingir esse objetivo, o ser humano ficará falido, conforme registro do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa.
E no subitem 1.2, o título é Mídia contribui para ruir a solidez da família. A família tem sofrido bombardeios da mídia. As novelas e os programas humorísticos passam a falsa ideia de que o casamento sofre de falência, de que estar unido pelo enlace matrimonial não passa de uma prisão. Os noticiários estão eivados de mortes ocasionadas pelas violências, parentes que sofrem sequestros, pessoas extorquidas, roubos praticados e toda sorte de acontecimentos realizados contra famílias. Vejam o que diz o capítulo 6, versículo 11 do livro de Gênesis. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. O germe do problema encontra-se na ausência de Deus. Jesus disse: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. A mídia é a maior corruptora da família e a causa da perversão dos bons costumes. Os valores morais consolidados há milhares de anos sofrem o morticínio cruel pelos meios de comunicação de massa. A humanidade vive os dias de Sodoma. O desrespeito, a ausência do sentimento de pudor e de correção moral são manifestos. Os programas de TV estão eivados de pornografia, prostituição, adultério, violências e tudo o que as empresas de comunicação convertem em consumo. Aonde chega a mercadoria imoral da mídia, a dissolução da família e degradação dos bons costumes. E como título do subitem 1.3, princípios imorais desestruturam a família. A ausência da ética e da moral que regem o costume preconizado pelos preceitos divinos estabelecidos para a família é a prova de que os homens se afastaram de Deus. A igreja e a sociedade são formadas por conjuntos de famílias que primam por valores eternos. São elas que sofrem os ataques, e se elas sofrerem os ataques cruéis dos agentes do mal, sentimentos de autodestruição darão lugar à degeneração desta mesma sociedade. A violência generalizada irá dissipar a justiça, tornando-se num círculo vicioso que abalará os alicerces da família, deixando-a exposta sem o reluzir como a coroa da criação. Paulo escreveu assim: lembrem disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião.
não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Epístola de Paulo, 2 a Timóteo, capítulo 3, versículos 3 a 5. E o título do item 2, peculiaridades do casamento. O casamento exigirá desprendimento que redundará em renúncia, como uma caderneta de poupança que, para render dividendos, as receitas precisarão superar as despesas. Os depósitos deverão ser maiores do que as retiradas. O esforço por ser a pessoa certa deverá sobrelevar as cobranças dirigidas à outra parte. Essas circunstâncias deverão ser observadas, a fim de que as pessoas sejam bem-sucedidas no casamento. O segredo do sucesso está em procurar ser a pessoa certa e não apenas em buscar pela pessoa em quem não há erro. E vejam o que disse o apóstolo Paulo. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 28 a 30. E o subitem 2.1, Aliança ordenada por Deus, é o título. O casamento é um pacto de fidelidade realizado entre o homem e sua mulher, com a anuência e a bênção de Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 31. A família é a base da sociedade. Ela foi instituída por Deus para ser duradoura. Os que observam os padrões bíblicos para a família receberão o êxito em qualquer campo de ação. Deus viu a carência do homem, conforme já explanamos anteriormente, no capítulo 2, versículo 18 do livro de Gênesis. Também vimos que Deus formou a mulher para Adão. Capítulo 2, versículo 22 de Gênesis. O casamento é a aliança ordenada por Deus entre o homem e sua mulher. E cada um de vocês pergunta: por quê?
É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 14. A aliança é um pacto majestoso entre duas pessoas. Se for violada, traz resultados desastrosos. Foi Deus quem ordenou e instituiu a união matrimonial e a família. E o subitem 2.2 tem por título A si mesmo se despojar. Deixa o homem pai e mãe. Já lemos lá no versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis. O original hebraico do verbo deixar tem o significado de deixar algo sobrar para trás. Na verdade, o cordão umbilical dos laços paternos precisa ser cortado, pois uma nova família será estabelecida sob nova autoridade. Isso não significa abandonar os pais. Já dissemos. Mas desvincular-se emocionalmente no aspecto econômico e geográfico. E o título do subitem 2.3. Não se trata de uma relação fugaz. E se une à sua mulher. Lemos lá na parte B do versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis. O verbo apegar-se possui o sentido de unir-se um ao outro. Não se trata de uma aliança com tempo determinado de duração, mas um relacionamento que deverá perdurar até que a morte os separe. Lemos lá em Efésios, capítulo 5, versículo 31. Tornando-se os dois uma só carne. É a parte C do versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis. Paulo escreveu em sua carta 1 a Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Aqui, Paulo deixou bem claro que o homem que pratica sexo com uma prostituta torna-se uma só carne com ela. Todavia, nem por isso serão considerados casados. O sexo por sexo não embasa o enlace matrimonial. A verdadeira união ocorrerá quando um pacto de aliança for firmado. Após este ato lícito, o sexo terá como objetivos a consolidação do casamento, a preservação da família e o deleite de ambos. E no item 3, o título é O Projeto de Deus para a Família. Deus percebeu que a sua obra ainda não estava totalmente completada com a criação do homem.
Já vimos lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. Sem a adjutora, seria impossível a procriação da espécie. Com a necessidade de acabar com a solidão masculina, Deus os criou um para o outro. Começou então a ação divina para a formação da família. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. E no subitem 3.1, demos por título uma auxiliadora para o homem. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como adiante dele. Parte B, do versículo 18, capítulo 2 de Gênesis. Deus criou uma auxiliadora para o homem, uma mulher idônea intelectual, moral e fisicamente. Entregou-a como parceira ao homem, de acordo com o que lemos anteriormente em Gênesis capítulo 2, versículo 22. Ambos se complementam física, psicológica, social e espiritualmente. Dependem um do outro. Deus os uniu para que fossem os empreendedores da família. Deus sabia da solidão que afligia o coração de Adão. Tinha ciência de que ele necessitava de uma auxiliadora que fosse sua mulher. Adão trabalhava todos os dias e no cair da noite sentia-se só e tristonho. Deus não aprovou aquele estado de isolamento humano e fez cair um pesado sono sobre os olhos de Adão. Enquanto ele dormia, Deus tirou um dos ossos do seu flanco e foi a partir dele que Deus formou uma linda mulher e a trouxe como esposa para Adão. Ele ficou maravilhado ao ver a sua adjutora, agora sua mulher. Então lhe colocou o nome de Eva. E no subitem 3.2, demos por título Construir Família, uma sublime missão. Deus instituiu o casamento através da união do homem e uma mulher, com a finalidade de desenvolverem uma sublime missão: construir família e criar filhos, educando-os conforme os preceitos de Deus, de acordo com o que já vimos no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E o título do subitem 3.3. A confiança em Deus é frutífera. O Salmo 127 afirma que os filhos são herança do Senhor. Todas as obras edificadas pelo homem, sem o auxílio de Deus, são inúteis. Assim ocorre com a formação da família. O sucesso está na dependência de Deus para que os planos se realizem de forma duradoura. Sejam eles família, trabalho
ou qualquer outra coisa que venham a realizar. Conforme já vimos no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Os filhos são a continuidade da vida e o cumprimento do projeto de Deus. E o tema do item 4, a anunciação de Jesus à sua família. No 6º mês da concepção de João, Jesus foi anunciado à sua mãe pelo anjo Gabriel. Ela era virgem. Nunca havia coabitado com um homem quando lhe apareceu na cidade de Nazaré para anunciar a sua gravidez. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 31. Não houve concepção virginal, mas Maria engravidou-se por obra e graça do Espírito Santo. E assim os pensamentos secretos delas são conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 35, 37 a 38. E o subitem 4.1, o nascimento de Jesus. José atendeu ao que o anjo o dissera e honrou seu compromisso com Maria, casando-se com ela para formar a família onde Jesus receberia as primeiras instruções como o filho primogênito. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7. E o tema do subitem 4.2, a infância de Jesus. Os homens sempre descobrirão que tudo o que Deus profere se cumpre integralmente. Cristo nasceu em forma humana para derrotar Satanás eternamente. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Romanos, capítulo 16, versículo 20. No final da primeira semana de nascido,
o menino foi circuncidado para se cumprir a lei e registrado com o nome de Jesus, que significa Deus é a salvação. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 21. Aos 2 anos de idade, ele foi visitado pelos reis magos que vieram do Oriente. Herodes Antipas reinou sobre a Galileia e a Pérea no período do ano 4 a.C., até o ano 39 da nossa era. Foi ele quem inquiriu os reis magos, desejando matar o menino. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado. E todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 3 e versículos 7 e 8. Quando fez 12 anos, José cumpriu a lei pagando o devido valor em dinheiro para ter o direito legal de pai. O pagamento pelos meninos será feito a você quando eles tiverem 1 mês de idade. E o preço serão 5 barras de prata. Segundo a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale 5 geras. Livro de Números, capítulo 18, versículo 16. Nesse tempo, Jesus deixou os doutores da lei estupefatos com a sua sabedoria. Eles nunca haviam contemplado algo semelhante. Mas todos esses valores já faziam parte da educação de Jesus, pois fora instruído pelo próprio Deus durante os primeiros anos de vida. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs, Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. Livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. O menino se desenvolvia fisicamente, enquanto suas faculdades mentais sofriam grande evolução. O Espírito Santo era o seu professor. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 34. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 20. Jesus instruiu-se com professores terrenos.
mas sempre foi superior a todos eles. Referências no livro de Salmo, versículo 97 a 104, Salmo número 119. Jesus teve outros irmãos, conforme evidências objetivas bíblicas. Vocês poderão verificar nas referências do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 57. Ainda Marcos, capítulo 3, versículos 31 e 32. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. E Marcos, capítulo 6, versículo 3. Os irmãos de Jesus são referidos sempre acompanhando Maria. É anormal admitir que seus primos andassem ao lado da mãe de Jesus, conforme afirmam os defensores da virgindade perpétua de Maria, ao invés de seguirem seus próprios ascendentes. Os irmãos de Jesus não o aderiram como o Messias, pois não coadunavam com as suas ideias. Jesus faleceu bem antes do início do ministério. Ou melhor, José, seu pai, faleceu bem antes do ministério terreno de Jesus. E o subitem 4.3 tem por título Jesus na fase adulta. Já adulto, Jesus recebeu o Espírito Santo em toda a sua plenitude e sua passagem pelo Val do Jaboque ocorreu quando foi levado para o deserto, onde seria tentado pelo diabo, conforme registro do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. Após 3 anos de árduo ministério, ele sofreu profunda agonia e se entregou suplicando para que os soldados romanos não ferissem os seus discípulos. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito. Onde está o seu pai? Perguntaram. Jesus respondeu: vocês não me conhecem e também não conhecem a meu pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 18 e 19. Por amor, entregou sua vida por aqueles que viriam a fazer parte da sua família. Durante a crucificação, sua mãe, sua tia e outras mulheres estiveram com ele. Perto da cruz, Jesus estava com sua mãe, a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena, conforme registro de João, capítulo 19, versículo 25. Cristo preocupou-se com o bem-estar de Maria, agora viúva, e seus parentes ainda duvidavam da sua divindade. Foi por isso que ele entregou-a aos cuidados de seus discípulos. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26.
Jesus teve irmãos e irmãs por parte de mãe. Por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Ele é chamado o filho primogênito de Maria. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Seus irmãos só creram nele como Messias após a sua ressurreição. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Atos, capítulo 1, versículo 14. E que concluímos, então, com esta lição sobre a origem da família. Cristo é quem consagra os homens para a realização do projeto de Deus. Somos membros da mesma família. Por isso, somos chamados de irmãos. Mas nós mesmos vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu, pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículos 9 a 13. Esta é a nossa maior esperança, pois foi o próprio Jesus quem o disse, conforme está em João 14, versículos 2 a 3. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês.
Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Que Deus, na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, continue sustentando a nossa fé para que continuemos enxertados nesta família. E com Ele, Jesus, participarmos de toda a glória que Ele tem com o Pai no reino dos céus. Até a próxima semana com mais uma novidade. Uma revista inédita, não publicada. Vivendo o padrão bíblico para a família. Até lá, e que Deus abençoe a todos abundantemente.